Fala aí pessoal, tudo bem? Terapeuta Márcio Júnior aqui e vamos embora para mais uma explicação sobre resiliência. Eu quero mostrar para vocês como funciona o cérebro de uma pessoa com mais resiliência do que a outra, ok? Tamo junto! Então, vou precisar usar o quadro aqui para mostrar um pouco de uma forma mais ilustrativa para vocês. Nós temos aqui uma linha temporal e a saúde mental, né? Do indivíduo 1, né? Esse vermelhinho aqui, e o de baixo, o indivíduo número 2, sujeito número 2. Esses dois camaradas aí, eles, ao longo do tempo, tiveram um estresse, um evento que causou um estresse. Só que o indivíduo 1, ele também teve uma queda, ele teve um colapso. Só que ele pegou essa situação, esse evento, e ele melhorou, se tornou uma pessoa resiliente. O sujeito número 2, ele pegou o colapso aqui, ó, e foi embora. Ele declinou, né? Ele se sentiu um pouco deprimido. Qual evento pode ser esse? Vamos citar um exemplo aqui de falar em público, né? Esse evento aqui de falar em público foi uma situação difícil para ambos, só que um se transformou e o outro foi entrando em parafuso, vamos dizer assim. Ele foi começando a ter comportamento de esquiva, reforçando aquele caminho, e toda vez que ele está num público, seja grande ou pequeno, ele foge das oportunidades de falar em público por causa desse dia que marcou para ele e causou um trauma para ele. O outro não, ele teve sim a sua curva de aprendizado, né? Ele desceu e não, peraí, se eu tenho essa dificuldade, estou exemplificando aqui, eu quero aprender a ser uma pessoa melhor sim, porque eu preciso disso, ou mesmo não precisando, vai ter alguma situação que eu vou precisar falar em público. E ele foi buscando ter melhoras e se tornou uma pessoa melhor, né? Qual é a diferença nessa transformação dessa pessoa 1 e a 2? O que aconteceu aqui, né? Para isso, vamos mais embaixo aqui. Vendo esse balão aqui? Isso é o cérebro do nosso amigo 1. E esse é o cérebro do nosso amigo número 2. Vamos ver o que está acontecendo. O nosso amigo 1, como mostrado aqui em cima, ele ao longo da sua vida, ele teve vários eventos que ele foi criando casca, vamos dizer assim. Ele foi aprendendo, apanhando e cada vez mais se transformando numa pessoa mais forte, né? Aqui, ó. O nosso amigo 2, ele teve pouquíssimos eventos. Cada evento ele aprendeu? Sim, mas nada tão forte para ele na sua interpretação, talvez igual esse momento aqui. Beleza? Então, o 1, ele tem muito mais repertório, ele tem muito mais situações que ele foi comparando, experimentando e observando que seria talvez mais um evento na sua vida e talvez já aconteceu algo parecido e isso foi dando só força para ele. O que quer dizer aqui que aconteceu no cérebro desse indivíduo aqui? Nós temos uma coisa chamada eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal. São dois sistemas que você tem aqui no seu cérebro, que eles vão se comunicar. Tá vendo essa bolinha aqui? Vamos imaginar que seja o rins. Vai se comunicar com o rins e vai liberar o cortisol. Esse indivíduo aqui, por ele ter mais repertório, ele liberou menos cortisol, menos, né? Ele ficou menos ali travado, né? Menos cortisol, né? Esse cortisol em uma dose menor não afetou essa área aqui preta aqui, que é a área do córtex pré-frontal. Vamos agora para o indivíduo 2, já vou explicar o córtex.
O indivíduo 2 teve menos repertório. O que aconteceu com ele? Teve aqui essa comunicação, o eixo HPA, que liberou mais cortisol, deixou ele numa situação de extrema defesa, ele ficou bloqueado racionalmente e ficou agindo mais por impulso, pela emoção. O córtex pré-frontal, ele é o responsável por você agir de uma forma um pouco mais racional. Vamos dar um exemplo aqui. Quem tem problema com bebida alcoólica, o que o álcool acaba fazendo? Tira um pouco você da linha racional. Ele acaba desligando um pouco o córtex pré-frontal. Pode reparar que algumas pessoas têm um comportamento de ser um pouco mais agressivo ou fica desligadão, né? Começa a fazer coisas que não faria se tivesse sóbrio, né? Por exemplo, fazer xixi na rua, talvez andar gritando, nu, tendo comportamentos assim que ele não teria no seu dia a dia normal. Então, esse sujeito aqui, por não ter repertório durante a sua linha temporal, ele produziu mais cortisol e bloqueou essa área aqui, que é a área, essa aqui é a frente do nosso cérebro, tá? Bloqueou essa área e ele começou a agir de forma mais impulsiva, emocional, sem muita razão, vamos dizer assim. Então esse cortisol em excesso, ele vai aumentar a neuroplasticidade, né? O que é neuroplasticidade? É uma capacidade inata do nosso cérebro de aprender de acordo com as experiências vividas, né? E nesse caso aqui do aumento do cortisol, ele vai aumentar também, junto com a neuroplasticidade, o medo. Esse medo em excesso vai reforçando circuitos neurais, vamos pensar assim, ou seja, seu cérebro aprendeu a ter medo. Então, reforçou cada vez mais. Por isso que a ideia do tratamento psicoterapêutico é que, a partir da neuroplasticidade, a gente leva a pessoas experiências dentro da clínica, através de exercícios práticos, baseados em evidências científicas, criando nela novas habilidades para lidar com essas queixas aí. No caso do nosso exemplo aqui, para ela aprender a lidar com a queixa de falar em público, correto? A neuroplasticidade é aquela capacidade de aprender. E um detalhe, dos 6 aos 25 anos, o nosso cérebro tem a neuroplasticidade muito boa, assim, ele aprende praticamente com muita facilidade, né? É como se ele dissesse que até os 25 anos eu estou muito aberto a aprender com facilidade. Porque o nosso cérebro ele é plástico, ele não é elástico, é plástico. Pega um copo de plástico descartável, você amassa ele volta ao tamanho dele, mas ele volta modificado, né? Assim é um aprendizado. E tanto faz um aprendizado positivo ou um aprendizado negativo. Seu cérebro está aprendendo. Mas isso quer dizer então que após os 25 anos eu não posso aprender nada? Não, você pode aprender sim, mas vai exigir um foco maior, um esforço maior, entendeu? Então, você aprendeu através dessa circuitaria de medo, reforçou aquele medo e o tratamento serve para você ter ferramentas para poder ir sensibilizando e trabalhando aos poucos e de uma forma segura e para você ir vencendo até se tornar, lembra dele aqui? Esse carinha aqui um pouco mais resiliente, capaz de aprender com os seus erros cada vez mais, entendeu? E olha só que legal, uma dica, tudo isso aqui, né, que pode aumentar essa neuroplasticidade e aprender melhor, vai acontecer através de um neurotransmissor chamado núcleo basilis, que vai liberar acetilcolina. Que é isso? É um núcleo transmissor que é responsável pelas alterações ali, né?
vão consolidar essas alterações, esse aprendizado, ele vai reforçar esse aprendizado. E como que eu faço tudo isso? Apenas regulando desse camarada aqui, né? O sono. Regulou ele seu ciclo circadiano, já é uma primeira tarefa que você pode aprender e observar e ir se monitorando. Regulou o seu sono, você está melhorando isso aqui, a sua neuroplasticidade. Você estudou algo novo, está querendo aprender e fixar mais um conteúdo, saiba que você tem que estar de olho no seu sono e regular direitinho, dormir nas horas certas, porque você está aumentando a sua capacidade de aprendizado, ok? Tamo junto? Espero que tenha gostado. Curte aí, comenta, coloca uma dúvida aí ou faça qualquer pergunta para a gente poder estar te ajudando da melhor forma possível, beleza? Um abraço.